Iniciando o nosso programa de língua portuguesa, aqui com a Marlise, que sempre tem trazido para nós aí alguma novidade, alguma coisa que se ouve pela rua. E aí, Marlise, seja bem-vinda e você trouxe alguma novidade para nós? Oi, professor. Oi, você que está aí nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia. Professor, nós temos, à medida que o programa vai acontecendo, né, a gente tem prestado mais atenção nas conversas, nas pronúncias de algumas palavras, e uma tem chamado a minha atenção. Eu vejo algumas pessoas falando problema, outras falando problema e outras ainda falando pobrema. E aí, qual que a gente pode dizer que existe mais de uma forma de dizer essa palavra? Todas estão corretas? O que o senhor me diz? De verdade, Marlise, é uma coisa interessante, né? Mas só fazendo já voltando um pouquinho, né? Que eu fico feliz quando ouço alguém falar companhia, né? Como você fez, né? Porque de verdade não é companhia. Apesar da gente estar sempre falando companhia, né? Aprendi aqui no programa, professor. É muito mais fácil, né? E, de verdade, essa palavra problema, né? Problema, ela é um problema mesmo, para muita gente. Muitas pessoas, né? E às vezes até pessoas mesmo de cultura, estudado, acaba trocando esses, às vezes o R ou o L por outra palavra, ou até eliminando, né? Como você tem pobrema, né? Você já ouviu isso, eu também já ouvi muitas vezes. As palavras, quando tem esses fonemas que são mais complicados, você pode ver que a própria criança, ela tem uma certa dificuldade de decorar, de ver como que pronuncia esses fonemas. No caso pró, né? Pró, não são fonemas fáceis de ser pronunciados. E geralmente são os últimos que eles aprendem a pronunciar quando estão Exatamente. aprendendo a falar, né? Então, também nós outros acabamos, por uma questão assim de economia, de fonemas, ou por mais facilidade, acaba trocando mesmo. Mas não há, quer dizer, a palavra correta é pró, com R aí, né? Problem, com L. E não, muitos falam ble ou bre, né? Isso é muito, muito, muito ruim para se ouvir. Portanto, correto mesmo, não tem outro que para substituir, é o problema. O senhor sempre fala aqui para a gente, professor, da questão que eu acho muito interessante, da sociolinguística, né? Quando a gente se deparar com uma pessoa que às vezes a gente gosta bastante falando problema, o que o senhor acha? A gente deve corrigir ou a gente deve acolher e respeitar? Você tem duas maneiras, né? Se você tem mais intimidade com a pessoa, você pode corrigir, não é isso, professor, meu amigo? Vou te falar, às vezes você pode falar perto de pessoas que não vai ficar muito feliz, né, de ouvir. Ou simplesmente você criar uma situação e falar a palavra certa mais de uma vez. Se ele estiver prestando atenção no seu assunto, possivelmente ele vai aprender. Né? Você fala assim, realmente, quem é que não tem problema nessa vida, né? Você falou problema e falou assim, opa, quem que está errado? Quer dizer, é uma forma também de corrigir, assim, despistadamente, não é? Sutilmente, Sutilmente, né? Sem você ofender a pessoa. Tá ótimo. Acho que é por aí. Então tá ótimo, professor. Porque fica bem chato também a pessoa ficar sendo corrigida e corrigindo o tempo todo, né? Não é agradável, não. A gente fica muito complicado. É verdade. Mas hoje também nós temos a nossa placa, que eu acho que a gente vai ter que corrigir um pouquinho. O senhor anima? Vamos lá. Então vamos lá. Corrigindo aqui a placa, muito interessante, está: aluga-se uma casa, 2 quartos, né, não foi escrito, foi com algarismo, 2/4, vírgula, sala, vírgula, cozinha e banheiro. Olha, meu amigo, aí aluga-se uma casa, até aí tudo bem,
Mas até seria interessante, né, você colocar com 2 quartos, que aluga-se uma casa 2 quartos, a gente sabe que você está alugando a casa com 2 quartos. Mas ele, com algarismo, é meio complexo, você pode colocar em letras. Então, aluga-se uma casa com 2 quartos, e aí você pode colocar 2 pontos, né? Por exemplo, sala e cozinha. Aliás, sala, vírgula, cozinha e banheiro. Faltou um I aí, viu, meu amigo? Entre a letra E e a letra R. Portanto, pode colocar um I. Aí você colocou o telefone e embaixo, entre parênteses, você quis dizer que água e luz já incluso. Mas olha como que você escreveu luz. Aí eu estou entendendo que lá água e Luiz, né? Está aí o Luiz. Ou seja, quem alugar essa casa já vai ter um inquilino, vai ter um companheiro aí que chama Luiz. Ou você deixa o Luiz aí, para quem alugar já sabe que tem uma pessoa que chama Luiz, ou você tira o I para ficar luz. Parece que a sua intenção foi de colocar água e luz já inclusos, né? Então veja, o incluso aí são 2 coisas, e o Luiz, ou então a luz, né? A gente acredita que água e luz. Aí, se for luz, meu amigo, então você vai já inclusas, porque são 2 palavras femininas. Água e luz, a luz, né? Já inclusas. Fazendo assim, nós desejamos boa sorte para você, que você acha um bom inquilino. E deixa o Luiz daí, tira daí, viu, meu amigo? Obrigada, professor, pelas explicações. Eu acho muito interessante quando as pessoas escrevem nos cartazes e nas placas exatamente os fonemas que elas falam. Como é o caso do Luiz aí, que apareceu, e eu acho que ele nem sempre é bem-vindo, né? É que de verdade, assim, muita gente que pronuncia Luiz, né? Luz. Apaga a luz aí, a luz. Isso é comum mesmo, esse I aparecer aí, né? Mas, de verdade, nós temos que ler com Luiz, né? Não tem jeito, né? Porque não tem esse I na palavra luz, né? É apenas luz mesmo. Verdade. Mas que bom, né? Eu acho que é interessante essa discussão, exatamente para a gente poder sentir, assim, como que as pessoas falam. Isso é muito bom. Queremos te agradecer, né, mais uma vez aí por esse trabalho. Isso não é um trabalho tão simples de estar coletando essas palavras. E te aguardamos aí para o próximo programa, viu? Combinado. Obrigado. E a você que está nos assistindo, nos aguarda um pouquinho. Daqui a 1 minuto nós estaremos de volta com o nosso segundo bloco. Estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Língua Portuguesa aqui no NEC TV e recebendo a professora Cláudia, que é a coordenadora do curso de Letras e professora de Língua Portuguesa, de Linguística. E hoje, né, seja muito bem-vinda, que nós temos um assunto muito importante, né, professora? Obrigada, professor. Foi escolhido para hoje, né, através da professora Cláudia, um assunto que nós consideramos de muita importância, que é essa diferença, que é o uso da língua oral, da linguagem oral e da linguagem escrita. Professora, a gente sabe que na linguagem oral, normalmente a gente tem muito mais liberdade, muito mais tranquilidade para falar, principalmente se estivermos numa roda de pessoas que também estão com a mesma finalidade, né? De ninguém ficar ali corrigindo ninguém. Mas o que é que você vê aí de importância nessa diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita? Há muita distância uma da outra e precisa se corrigir essa distância ou não, né? O que é que você acha disso? Pois é, meu professor, um dos equívocos em relação aí à linguagem oral e à linguagem escrita é que, de uma forma muito simplista,
costuma-se colocar que a linguagem oral ela é informal e a linguagem escrita ela é formal, que é um engano, né? As diferenças básicas que a linguagem oral, o falante está diante do seu interlocutor, ele tem condições, né, de fazer correções imediatas, o interlocutor faz também intervenções, não, eu não entendi como é mesmo. Então é uma relação, digamos, mais fácil, né? Essa subjetividade ela pode ser corrigida. Ao passo que a linguagem escrita, ela exige elementos, né, mais objetividade, mais clareza, porque você não está diante do seu interlocutor. Então, essa diferença, ela já pode gerar aí alguns ruídos nessa comunicação. Então, é muito importante que o falante entenda que, ao falar a linguagem oral, eu tenho os gestos, eu tenho a entonação, eu tenho a expressão facial, que colabora com essa comunicação. Ao passo que na linguagem escrita, eu preciso desses recursos de que forma? Usando pontuação, explicando melhor para não causar, né, mal entendido. Explicar melhor não quer dizer ser prolixo, mas ser mais claro, mais objetivo. Então não existe a oral é informal, a escrita é formal. Por quê? Tudo vai depender da situação de comunicação. Uhum. Se nós estamos diante do interlocutor e aquele momento é permitido que eu use uma linguagem um pouco mais informal, sem problema. Então, o que eu tenho que levar em consideração a esse uso? Até gostaria de salientar que esse engano, né, que as pessoas alegam que a linguagem oral ela é informal e a linguagem escrita ela é formal, é porque a linguagem oral ela é natural, ela é tradicional, ela não é aprendida na escola como a linguagem escrita. Mas o que nós temos que levar em consideração em relação a esse uso é que depende do meu interlocutor, com quem eu estou falando, a temática do que eu estou falando, né? Quando eu estou falando, para que eu use uma linguagem mais próxima, né, da norma gramatical ou não. Isso pode acontecer tanto escrevendo quanto falando, né? O uso do WhatsApp hoje é um uso muito próximo da linguagem oral, muito. Então, é uma mensagem instantânea que nós fazemos esse uso da linguagem oral. Mas, apesar de ser escrita, tem essas características da linguagem oral. Mas, ainda assim, eu preciso saber o quê? Eu vou escrever isso para quem? Né? Com qual objetivo? Né? Eu tenho uma proximidade com essa pessoa para eu usar este vocabulário? Então, é preciso, nesse momento de WhatsApp, principalmente, que a gente tenha muita clareza desses elementos, para justamente não acontecer nenhum mal entendido, porque ali eu tenho somente o recurso das palavras e da pontuação. Realmente é aquilo que você falou aí, muito importante, porque quando se fala alguma coisa, você tem ainda até um tempo para corrigir, sim, não é isso? É imediato, e como, né? Ao falar, né, os gestos, eles nos auxiliam, né? A altura da voz, ser mais alto, mais baixo, né? Então você tem uma série de elementos que acabam influenciando, né? E contribuindo para que a pessoa entenda melhor. Sim. E na escrita, né? Aí é um complicador, realmente, porque primeiro que se tornou documento. Sim, né? é um documento. Já é um documento, né? Já pensou? Né? É a professora, é o professor que escreveu isso. Isso. Olha a confusão aí, na verdade. Então é bom que a gente tenha, né, sempre muito cuidado, né? Na linguagem oral você pode, né? A gente escuta constantemente, né? Ele virou e falou e olha para você ver, sim, olha para você ver, né? As famosas muletas linguísticas, né? Quer dizer, então olha para você ver, quer dizer,
eu vou olhar mesmo, né? E esse uso constante não faz... precisava falar, olha para você ver, né? Quer dizer, mas essa força de expressão... E esse uso constante, limitado, né, de usar expressões dessa natureza, quando a gente vai escrever, a gente fala, opa, eu não posso escrever isso, olha para você ver. Então, essa transposição, às vezes, né, traz algum problema. Por isso que há essa diferenciação, porque naquele momento que ele está escrevendo, exige uma outra linguagem, porque o interlocutor está distante, é uma pessoa que eu preciso ser um pouco mais formal. Então, é preciso analisar esses elementos e salientar que são, né, importantes, belíssimas, tanto a língua falada quanto a língua escrita, né, e é uma questão, assim, né, fundamental para nós, né, seres humanos. Né. Professora, muito obrigada aí pela sua participação, né, os esclarecimentos muito bons, isso foi espetacular, porque de verdade é isso mesmo que acontece, né, conosco, tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. Né, a linguagem escrita, a gente já fica com um pouco de medo, né, porque se errar, errou mesmo, não é isso? Sempre exige um pouco mais de cuidado. E a você que nos assiste, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.